Tá bom. Então, primeiro, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a nosso oitavo encontro, né, do grupo de estudo do Tao Te Ching, né, comentado pelo mestre Wu Ji-Cheng, né. Então, nós temos aqui uma pauta e acabamos de sair da meditação em silêncio e agora a gente vai seguir a pauta falando sobre a migração para o Telegram, né, do aplicativo Telegram, que atualmente usamos o WhatsApp. No WhatsApp estávamos com muitas pessoas, com 250 pessoas, né, Regina? Não sei se pode complementar aí. 257 precisamente, é o máximo, né? E aí já foi fornecido o link lá para o WhatsApp lá para o Telegram, né, que possibilita bem mais, eu não sei qual que é o limite, mas então nós vamos daqui para frente trabalhar com o Telegram, né? Isso, porque a ideia é que a gente possa fazer a conversa lá, que não precise criar outro grupo de Tao Te Ching 2, 3, sei lá, né? Porque a gente está vendo no Tai Chi Pailin, tem 1, 2, 3, 4. Então, para a gente não acontecer a mesma coisa, a gente já fez o do Telegram. E o Telegram tem duas opções, a pessoa que só quiser receber recados, que não tem tempo, não gosta de conversar, né? Usar aí o mundo digital, então ela entra no canal e só vai receber os recados. Agora, quem gosta de conversar, através do canal, pode ir para o grupo também. É só ir lá experimentar, e no grupo a conversa ela fica gravada, então se a conversa aconteceu hoje e entra uma pessoa daqui a um mês, ela vai ter acesso a todas as conversas. É um aplicativo que não toma espaço no celular, é bem legal, né? Pode baixar vídeos, áudios, que não toma espaço, é muito bom o Telegram mesmo. Tem vários recursos que a gente vai descobrindo aos pouquinhos, né? Acho que é isso, tá bom. A gente não colocou estipulado tempo, mas seria esse todo o nosso recado sobre Telegram, né? Isso, acho que tá bom, é uma coisa bem geral. Depois a gente vai postar as vantagens com detalhes, a Ju está fazendo isso, que é a responsável pela comunicação e marketing do projeto, depois a gente vai postar as vantagens, mas, de maneira geral, foi o que eu coloquei mesmo. Então, vamos dar sempre ênfase aqui nas nossas leituras, né, para a roda de conversa. É isso? Isso mesmo. Então, tem um tempo limitado, assim, a gente sempre vai avisar isso, né, porque sempre vai ter gente nova entrando e tal, então é um tempo limitado a 2, 3 minutos, né, para cada participante expressar suas reflexões em diferentes rodadas, né. E também porque não existe, assim, eu diria, a opinião certa ou a opinião errada, né? Mas a opinião de todos é que vai compor, tipo, digamos, uma mandala, né? De opiniões, né? Pode continuar aí, tá tocando no telefone. Tá, eu acabei não me apresentando, né? Eu sou a Regina Marques, coordenadora do projeto Tai Chi Pailin para todas as pessoas, e aí nós sentimos necessidade de montar esse grupo, como o Sérgio está falando. A gente vai centrar mais na leitura mesmo, né? E conversa sobre o texto, porque 1 hora passa muito rapidinho, e aí nós fizemos essa proposta de pauta que a gente vem seguindo já 2 meses, acho que cerca de 2 meses, hoje é o 8º, né? São 2 meses. É um pouquinho mais, né? Porque são 3 por mês. Então, a proposta é que a gente faça rodadas, né? Então, em cada rodada, a pessoa se manifesta cerca de 2, 3 minutos, aí a outra pessoa, depois, se quiser voltar a falar, tudo bem, né? Para que todo mundo possa ter oportunidade de se expressar. E aí, mais próximo do final, a gente pede para a professora Thelma fazer um apanhado geral do que nós falamos, relacionado com o texto, e a professora Thelma tem contribuído muito, muito mesmo para as nossas reflexões, agradecer aqui publicamente. Então, basicamente é isso, né? A gente começa sempre lendo o poema, e hoje, no caso, nós vamos seguir a partir da segunda estrofe, né? Eu acho que é isso. É isso, Sérgio. A partir do segundo poema, nós, da semana passada, nós já começamos, né? Então, o que a gente faz?
sempre vemos se tem alguma pergunta pendente. Então, nós não anotamos, né, perguntas pendentes, então aí a gente já pula já para a leitura do capítulo 2, né, do poema 2. Então, a gente lê esse poema 2 inteiro, né, não são poemas longos, e nós continuamos do ponto onde a gente parou, semana passada. Então, primeiro sempre vai ter assim, o voluntário para leitura. Quem tem esse texto, eu vou carregar aqui. O livro que nós usamos é esse, né? Como o Sérgio já falou, Vugishen. E é isso. Também aproveitar enquanto o Sérgio está carregando, falar que ele, o Roger e eu somos os coordenadores do grupo. É isso. Deixa eu ver. Por enquanto não está dando para ler, deixa eu ver se aqui é capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 2. Isso. Então, tem algum voluntário? Eu começo, Sérgio. Tudo bem. Quando os seres sob o céu reconhecem o belo como belo, isso já se tornou um mal. E quando reconhece o bem como bem, isso já não seria um bem. A existência e a inexistência geram-se uma pela outra. O difícil é o fácil e o fácil completam-se um ao outro. O longo e o curto estabelecem-se um pelo outro. O alto e o baixo medem-se um pelo outro. O som e o tom são juntos um com o outro. Um com o outro. O antes e o depois seguem-se um ao outro. Portanto, o homem sagrado realiza a obra pela não ação e pratica o ensinamento através da não palavra. Os 10.000 seres fazem, mas não para se realizarem. Iniciam a realização, mas não a possuem. Concluem a obra sem se apegarem. E justamente por realizarem sem apego, não passam. Fim. Desculpa, eu ouvi um problema técnico aqui. Eu estava tentando colocar o chat, né? Aí o texto desapareceu. Tudo bem, Sérgio. Você quer que a gente continue lendo o texto? Não, aí, já que nós lemos esse poema 2, só como que eu não estou tendo acesso ao chat, não sei se o Roger pode dar uma olhada no chat, é que eu não estou conseguindo abrir, tentei abrir, aí fechou o texto. Não, por enquanto, só cumprimentos, por enquanto. Então, nós, voltando aqui, nós lemos até essa parte do portanto, né? Portanto, ó. Então, nós vamos começar a partir desse portanto aqui. Tá? Semana passada a gente foi ver essa primeira parte desse verso aqui, até o antes e depois seguem-se um ao outro. Então, vamos a partir do portanto. Ô, Sérgio, eu não estou vendo o texto. Não sei se sou só eu que não estou vendo o texto, ou se está para todo mundo. Não está aparecendo o texto para mim, não. Para mim, não sei se... Para mim também não aparece o texto. Não, o texto não está aparecendo. Isso. O texto não está aparecendo, não. Então, é engraçado que deixa... Ô, Sérgio, enquanto você vai colocando aí, eu vou lendo, tudo bem? Ou alguém quer ler? Também pode ser. Aí as pessoas vão prestando atenção, né? Mesmo sem o texto que vai fazer. Não está aparecendo? Não. Nossa. Pode ler, acho que seria então bom. eu vou lendo, tá bom? Pronto, agora sim, Sérgio, agora sim. Vamos ver, alguém quer ler? Tudo bem. Então eu vou ler uma parte, pelo menos, tá bom? Bem, portanto, o homem sagrado realiza a obra pela não ação
e pratica o ensinamento através da não palavra. Não ação, Wu Wei, e não palavra, Hu Yan, são conceitos taoístas que representam a ação e a palavra não intencionais, concordes com a naturalidade, a ação realizada sem intenção e a palavra proferida sem intenção. Agir com a não intenção não significa deixar de agir ou agir sem objetivo, mas atuar efetivamente no mundo através da orientação que nasce diretamente da consciência universal, sem considerar as intenções do ego. É praticar a ação correta que tem um objetivo e atende a um estímulo, mas não carrega em si a intenção de quem a executa. Quem realiza a ação da não ação não fica ansioso para agir, nem cria a expectativa pelos resultados do seu ato. Não espera pela glória dos reconhecimentos e agradecimentos, nem sente medo antecipado pela humilhação ou pela tristeza causadas pelas incompreensões. Apenas age naturalmente, no momento, lugar e intensidade certos, sem fugir do que for indispensável e sem acrescentar tarefas desnecessárias aos seus afazeres, sem insistir em fazer o que não está ao seu alcance e sem deixar de executar as tarefas que lhe competem. Praticar o ensinamento através da não palavra também não significa fazer um voto de silêncio e escolher ensinar através de gestos e imagens, mas proferir apenas palavras corretas, não intencionais, que nascem da consciência pura e são dirigidas na intensidade e no momento certos para a pessoa que necessita ouvi-las. Significa usar da palavra que se inspira na consciência universal e não nos interesses do ego, dizer o que precisa ser dito dentro das condições adequadas para a pessoa certa e calar quando o momento ou a pessoa não forem os adequados. Este é o ensinamento através da não palavra que está concorde com a naturalidade. Quem realiza a obra pela não ação e pratica o ensinamento através da não palavra é o homem sagrado, Shan Ren, que se orienta pela naturalidade ou tal, como faz a terra, o céu e o próprio caminho ou tal. E o ser humano, observando este exemplo de conduta, deve recuperar também sua naturalidade, para alcançar essa mesma qualidade do homem sagrado. E nessa condição, todas as suas ações e palavras se expressarão de forma fluida e espontânea. Com isso, cria-se em seu entorno a ordem harmoniosa que não provém das normas sociais previamente arbitradas, mas da própria ordem natural do universo, em constante conformidade com o destino de cada ser e com os destinos coletivos da comunidade, da nação e do planeta. Agir pela não ação e ensinar pela não palavra significa não fugir da realidade de cada circunstância, nem modificar de maneira intencional as condições dadas pelo contexto. É isso. Muito obrigado, Regina. Imagina. Então, muitas vezes é difícil, assim, numa leitura só, tirar alguma reflexão, né? Especialmente de termos, assim, que ainda, assim, não estamos familiarizados. A gente ouve falar da não ação, da não palavra, mas ainda estamos aprendendo em relação a isso, né? Posso Então, falar? quem tá, Posso falar? pode? Eulália, Por favor. Eulália.
Oi, Eulália. Eduardo. Nossa, é o sonho de consumo, eu acho que da gente. Que ótimo. De aceitar tudo na vida com naturalidade, né? Muito, eu vejo que é uma luta, né, interior que a gente tem que se deixar com fluidez, né? Mas é difícil. Para nós que não fomos criados dentro desses padrões, né? De ter um certo controle, né? De aceitar as coisas com naturalidade, né? De não reagir, de aceitar como o universo, como o Tao, né? Aceita tudo. Para a gente, a cada dia um passinho bem pequeno mesmo, para ir aceitando e para ir, assim, eu digo que eu estou em constante obra. Cada dia um tijolinho, uma pazinha de cimento, uma pazinha de cal, vai misturando pouco a pouco para ir me modificando, porque eu não fui educada nesses termos a vida toda, né? Vou fazer 60 anos, não tive esses ensinamentos, né? Eu vim de uma educação extremamente rigorosa, não foi assim, né? De tratar tudo com naturalidade. Então, não é fácil. Eu digo que é um aprendizado, mas é uma página que eu vou ter que ler muitas vezes, muitas e muitas. É isso. Não sei se tem mais alguém. Eu gostaria de falar, meu nome é Adriana, a minha câmera não está funcionando muito bem. Eu sou meia nova no grupo, né? Eu faço o estudo com vocês, mas também faço os treinos. O que eu, assim, pude entender, né, especificamente com essa leitura de hoje, é que é assim, a forma de eu ver é assim, essa ação e não ação é no sentido de a gente fazer a ação no sentido de a gente fazer alguma coisa por nós ou por alguém, sem esperar algo, sem esperar até uma reação da outra pessoa, né? E como a nossa colega explicou assim, anterior a mim, é uma conquista que a gente, muitas vezes, dependente da forma com que nós fomos educados, os valores que foram passados para nós, dos nossos pais, é difícil a gente não ter uma reação quando alguém tem alguma ação não legal com a gente, né? Então, assim, como eu falei, eu estou iniciando, sou bem novata mesmo. Eu estou tentando aprender, buscar esse equilíbrio, que é essa proposta realmente, né? Que todo mundo está, como a nossa colega falou, né? O sonho de consumo da gente. Mas acho que se aos poucos a gente vai nos observando, vendo as nossas atitudes, a gente vai aos poucos, não digo que a gente, né, logo chegaremos lá, isso não vai acontecer, mas se a cada dia a gente estiver com o propósito, com a vontade de buscar essa melhora, né, para nós e para o nosso redor, com certeza nós vamos atingir o objetivo. Era mais isso que eu achei né, que cabia no contexto do momento. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Se tem mais alguém que quer contribuir? A não ação é o jeito como foi traduzido, né? E, de certa forma, essa não ação meio que dá, num primeiro momento, assim, parece que é uma coisa não fazer nada, né? Mas não é isso. É o fazer desprovido de intenção, né? E isso vai aparecer ao longo de outros textos também, né? Então, a gente não precisa esgotar tudo agora. O legal é no segundo parágrafo que ele também fala que não é um negócio passivo, né? Que não significa que você vai agir sem objetivo.
Então, mas, aí também seria também agir, é muito difícil isso de agir sem expectativa, sabe? Talvez o problema esteja na expectativa, porque se eu tenho uma expectativa alta, né, quando aquilo que eu espero não acontece, isso aí me gera uma frustração também, né? Então, talvez agir com expectativa baixa, né? Eu também não sei se tem a ver muito assim com a não intenção, né? Porque como que ele está dizendo assim, deixar as coisas fluírem, né? Sem também ter a interferência do ego. Muitos textos fazem essa, do Tao Te Ching faz essa referência ao ego. Então, na verdade, o ego é que acaba interferindo em vários aspectos negativos, né? Tem aspectos positivos, mas talvez mais aspectos negativos, né? De alimentar o ego, né? Aí isso se torna uma coisa incontrolável, né? Depois, como que eu vou falar? Porque é sempre uma contínua retroalimentação o ego. Em dado momento, eu quero alguma coisa, aí eu ganho aquilo lá, mas aquilo só dura só um pouco tempo, aí já quero outra coisa, né? Eu vou sempre trocando e a minha vida vai se sustentando em função disso aí, né? Em função do ego, de poder satisfazer o ego. O tempo vai passando, né? Eu vou ficando velho e aí a minha vida toda foi em função de alimentar o ego. Eu não fiz mais nada a vida toda. Bom, isso também é mais para acrescentar, não que esteja certo, mas é uma visão a mais para ser acrescentada. Eu gostaria de colocar uma questão aqui para quem puder me Você está esclarecer. falando... Eulália, durante assim, a leitura de vários textos, eu vejo que fala bastante do ego. E esse não, né? Então, eu não sei se eu estou certa, eu gostaria até que até a professora Thelma me ajudasse a esclarecer, ou a Regina, o Sérgio, sei lá quem, se quando fala isso, eu entendo que é a gente não ser egoísta. Estou certa? Eu vou falar algumas coisinhas aqui. Assim, quando a Eulália falou pela primeira vez, achei bem interessante essa questão da educação, né? A gente tem que lembrar que a gente está no mundo capitalista e que o que mais importa e que gere as nossas vidas, economicamente falando, o dinheiro, né? É o lucro. Então, para que isso aconteça, o individualismo ele é exacerbado, né? Assim, é uma coisa, o que importa é você passar por cima do outro, você vencer, porque daí você vai ganhar dinheiro, você não olha para o outro. Então, essa nossa proposta, né, de seguir o caminho do tal, vai totalmente contra isso, né? Então, por isso que eu acho que tem que ser uma coisa muito lenta, muito consciente mesmo, porque a gente não está se banhando num rio, a gente não vive numa sociedade que favorece essa proposta nossa. Então, a gente ter bem claro que tem uma parte, claro, que depende da gente, né? Agora, tem uma outra parte que a gente já veio com isso daí desde pequenos, então, para a gente romper isso é bem difícil mesmo, né? Então, eu queria deixar isso marcado. Aí falando, né, dessa importância da gente ser persistente, da gente construir essa coisa do tijolinho por tijolinho, né, aos poucos, a gente ir observando. E aí me ocorre uma história que depois eu posso postar, né, colocar lá o áudio, acho que é áudio ou vídeo, que acho que todo mundo deve conhecer aqui, e que me ocorreu enquanto vocês estavam falando, que é aquela história, vou pegar uma parte só dela, tá? Porque como eu só tenho 2 minutos, 3, né? Se não prolonga, e não é essa a proposta. É aquela história de que tinha um senhor, um velhinho, que tinha um cavalo, e o cavalo sumiu, e aí as pessoas vieram falar para ele, nossa, puxa, que falta de sorte que você tem, né? Que seu cavalo sumiu. Aí ele não respondeu nada, né? Ele fala, pode ser sorte, pode ser azar. Aí não sei, passaram não sei quantos dias lá, o cavalo veio com um monte de
cavalinhos selvagens, amigo dele, né? E aí todo mundo falou assim, nossa, que horror, tanto cavalo, e agora? Como você vai fazer para sustentar? Ah, bom, não sei, né? Pode ser sorte, pode ser azar. E daí o filho começou a treinar os cavalos e caiu de um cavalo, ficou ferido, todo mundo, ai, que azar que você teve. Aí veio a coisa, a última parte que eu vou falar agora. Aí veio uma coisa de guerra, né? E todos os jovens da aldeia foram convocados e o filho dele não foi. E aí todo mundo falou, nossa, como o senhor tem sorte, né? Seu filho não foi convocado. Então, quando eu ouvi essa história, há muito tempo atrás e agora também, me veio a ideia assim, né, de que esse senhorzinho aí, que é o protagonista da história, ele assim agia com essa não ação, né? Enquanto todo mundo ficava dando adjetivando, é bom isso daí, não é bom, é bom, não é bom. Para ele falava, pode ser que seja, pode ser que não seja. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, né, de você aceitar as coisas com mais naturalidade, procurando, aí a pergunta da Eulália, né, o que é o ego? O ego acho que pode significar, sim, esse egoísmo, Eulália, pode significar qualquer outro adjetivo que a gente dê, no sentido de trazer mais para o pequeno, para o individual, né? E não com o mais coletivo, a naturalidade, como fala, como o céu e a terra, né? Que o céu e a terra derrubam as coisas, constroem as coisas. Ele não fica medindo muito, isso daqui eu vou fazer só para esse grupo, não vou fazer para esse outro grupo. Não, ele é no geral, né? Mas é isso, né? Eu falo meio correndo assim, porque eu não quero ocupar muito tempo, quero seguir as regras, né, que foram propostas, mas um pouco é isso. Eu acho que você falou, Samantha, o que você falou tem muito a ver com a questão do coração vazio, né, de julgamentos, de desejos, né, que sempre se fala. Né? Eu só consigo agir com a não intenção, né, pelo que eu entendi, quando eu tenho esse coração, esse ego controlado, que eu não julgo, não desejo, e só faço porque é natural que eu faça. É da minha naturalidade. Eu pratiquei tantas as virtudes, que primeiro a gente precisa praticar as virtudes, para que elas se introjetem, fique natural em nós, de modo que quando a gente haja com a não intencionalidade, né? Não é possível não praticar a virtude e pular para a não ação. Eu primeiro preciso praticar a virtude, para que ela fique em mim. Porque na hora que eu agir, aí sim eu vou agir com as virtudes e com a não intenção, porque terei o coração esvaziado de julgamento, de desejo, e eu consigo agir naturalmente. Entendo que seja isso. Então, é isso mesmo. Tem mais alguém? Obrigado, viu, Samantha? Eulália também, obrigado. Essa parte das intenções do ego, só para complementar, tem a ver com nossas emoções, né? Então, raiva, ciúme, inveja, orgulho. Então, com o tempo, é desejável a gente prestar atenção nas nossas emoções, né? Que no fundo das emoções tem um ego por trás. Muito bom, Mas isso é uma prática constante de ter atenção no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente age. Não tem mais alguém que deseja complementar? Só complementando essa ideia, Sérgio, Samantha de novo. A gente falou da sociedade, que é difícil a gente praticar isso. Mas qual seria o nosso mérito se a gente morasse, se a gente vivesse numa sociedade que já é assim, né? Perfeita? Não teria evolução, né? Qual seria o nosso mérito? Nosso mérito está em ir tijolo por tijolo mesmo, praticando as virtudes, porque aí isso fortalece também a gente no caminho, né? Porque cada passo que a gente dá e obtém essa conquista, a gente vai se fortalecendo no caminho,
para chegar no outro tijolinho, para a gente conseguir pegar aquele tijolinho maiorzinho e colocar aquele tijolo no lugar, numa altura maior do que aquela que eu coloquei anteriormente, né? Então, isso também apesar de não estar numa sociedade assim, eu acho que essa é a aposta mesmo, mas é um trabalho que nos fortalece e nos deixa melhores, né? Muito. Tem mais alguém? Senão a gente parte para o próximo verso. Voluntários aqui para a leitura. Então, estou vendo o Flávio. Pode nos ajudar aqui? Pronto. Posso sim, vamos lá. Então, vamos. Página 37. Os 10.000 seres fazem, mas não pela realização pessoal. Iniciam a realização, mas não a possuem. Concluem a obra, mas não se apegam a ela. E justamente por realizarem, sem apego, não passa. A estrofe descreve os atributos de uma realização não intencional para demonstrar o alcance do desapego da vida de uma pessoa. Ela age, mas sem o objetivo da realização pessoal através da sua obra. Inicia, mas não se considera detentora da execução da obra. E conclui seus projetos, mas não se apega ao resultado depois da conclusão. Quem cultiva o apego às obras que realiza, cria laços invisíveis com as manifestações ilusórias e impermanentes, em processo de constante de transformação. As manifestações passam e se transformam como se fossem com a correnteza de um rio e arrastam consigo a energia da pessoa, presa a elas pelos laços do apego. Essa pessoa também será levada pela correnteza da vida, passará e se transformará até se perder definitivamente. Isso acontece com as expressões no mundo manifestado, como, por exemplo, a juventude, a fama, a riqueza, o poder, os sentimentos de amor e de ódio por uma pessoa, ou de paixão por objetos de admiração. Todas essas expressões se perdem em algum momento da vida, seja porque o tempo é inexorável e traz consigo desgastes e partidas, seja porque a própria pessoa apega um dia e se despede da vida e deixa para trás todos os objetos do seu apego. Quem não se apega, no entanto, estará eternamente presente. Esse não passa porque se assemelha ao leito do rio que permanece, apesar da ida e vinda das águas, com toda a força da concreteza caudalosa dos tempos de enchente, ou da força débil da água dos tempos de estío. O ser desapegado é como o vazio que não se enxerga, mas permanece e dá sustento às expressões para que estas possam ser vistas. Não se vê o leito do rio, por exemplo, nem se percebe que o vazio que existe em uma sala de aula ou no palco de um teatro. O que se vê são águas correndo, as cadeiras e mesas, o quadro negro, o cenário e os atores atuando. No entanto, o leito e o vazio estão ali, desapegados das águas, das pessoas e dos objetos que os ocupam. Se todos forem removidos, todos terão passado e se perdidos. Só o vazio não passa. Obrigado, Flávio. Acho que esse texto, o comentário, né, do texto também tem muita sabedoria, né? Todos eles. Falar um pouquinho aqui, Eulália falando, total desapego.
É muito forte esse texto, porque, fazendo um pequeno comentário, eu sou de uma família muito grande, e quando eu tinha por volta de 20 e poucos anos, 30, eu sempre falava assim, poxa vida, muitas pessoas de outras famílias morrem, mas da minha família permanece assim, nossa, o pessoal tem uma durabilidade boa. Só que daí um pouco começou, né? Muitos partindo daqui, indo embora, tudo, né? E aí isso vai deixando a gente dar um outro valor à vida, né? E infelizmente, ou felizmente, né? Já nem sei dizer como, uma irmã, de uma forma inesperada se foi, né? E essa parte aqui, essa questão do desapego, depois da partida dela, me bate muito forte, muito forte. É isso. Temos que pensar um pouco no leito do rio. Tá? Gratidão, gente. Senão eu vou chorar, não vai ser legal. Eu que agradeço. O que você falou vem do seu coração. Então, alguém mais quer comentar? Eu me lembrei de uma história, por exemplo, tinha uma pessoa que tinha que atravessar um rio, né, e tinha uma canoa, né? O único jeito de atravessar ou é nadando ou pegando essa canoa. E aí quem atravessa o rio, assim, a pessoa atravessou o rio com a canoa, aí chegou lá do outro lado, mas aí não tem que levar, depois de atravessar, chegar do outro lado do rio, levar a canoa junto, né? Então, porque já tinha que fazer o que fez, que é atravessar o rio, né? Então, é desnecessário você levar a canoa junto, né? Então, já fez o que tinha que fazer, né? Sem ter que levar, né? O objeto que foi necessário para fazer essa travessia, né? Então, eu concluí, mas eu concluí a travessia, mas eu não preciso estar pegado, né, a isso, né? Só um exemplo que eu me lembrei agora. Legal. É difícil, né? Porque todos os capítulos estão concatenados, né? E aqui fala muito da questão daquela questão do constante e do não constante, né? Do vazio ser o constante, que ele está sempre presente e a gente não percebe. Assim como quando a gente faz a meditação também, como é difícil chegar nesse estado de vazio, né? Como é difícil a gente compreender a importância do vazio, da gente perceber, porque a gente só vê o que preenche. E a gente tem essa mania de preencher mesmo a nossa mente, né? E de preencher as outras coisas. Sendo que a real, o que movimenta a vida, né? A constante que movimenta a vida é o vazio, né? Eu estava conversando com um amigo ontem, a gente falou sobre isso. Estava falando sobre a questão do vaso, né? Qual que é claro, o que delimita o vaso é importante, mas o que dá função ao vaso é o vazio dele, né? Para que a gente possa colocar as flores. O que dá a casa tem o limite, né? Que separa uma casa da outra, tornando cada casa uma casa. Mas o que dá função à casa é o vazio, porque assim a gente consegue ficar na casa e morar na casa. Então, se a gente for comparar várias coisas relacionadas ao que limita e o vazio, a gente vai ver que o vazio ele está sempre presente e é ele que dá função e dá movimento. Assim como a roda de um carro, né? Que tem que colocar o eixo de direção. Através desse vazio que tem na roda do carro,
que eu coloco o eixo de direção e através disso que eu consigo dar um movimento ao meu carro, né? Então, eu preciso de espaço para dar um movimento. O vazio tem também essa função. E, não sei, acredito que, na verdade, quando a gente chega nesse vazio de meditação, a gente consegue dar esse movimento na nossa vida, porque a gente vai ter uma visão mais clara, né, do que está acontecendo dentro da gente na hora da contração, para na hora que a gente expandir, a gente possa expandir de forma mais adequada e com a nossa naturalidade. Né? Acredito que seja isso. Obrigado, Samantha. Tem uma parte que eu achei interessante, que é essa aqui, que quem não se apega, no entanto, estará eternamente presente, né? Porque eu não vou ter aquilo que me distrai. Bom, talvez é porque não vou ter aquilo que me distraia, né? Então, eu vou estar focado, né, no que está acontecendo, no presente mesmo. Porque nós só temos o presente, né? Para falar a verdade. Nós não temos... O passado já foi, o futuro, né? Quem sabe? Mas É no presente que eu consigo agir, né? É no presente que eu consigo dar movimento. por isso que chama presente, é um presente. O presente é um presente. Mas tem vários ensinamentos nesse texto. Prestar atenção, a gente vem acaba encontrando outros. Tem mais alguém? Voltando assim, Olga, voltando assim na fala da Eulália, me chamou a atenção e me vem assim uma pergunta, uma questão. O vazio é dinâmico? Porque ela deu uns exemplos da casa vazia, e, e eu fiquei assim com isso, porque o vazio é vazio para ficar cheio, como diz o texto, né? E eu me pergunto, o vazio é algo dinâmico? Não sei. Então, boa pergunta essa. Bom, Eu acho que o vazio, acho que ele permite que ocorra um dinamismo, né? Ele em si não tem, acho que não, acho que não, tenho a impressão que não, mas vamos ouvir a professora Thelma. E só para complementar mesmo, não, foi muito legal que eu ouvi até agora, bem legal mesmo. Só para complementar, o mestre Liu Pailin falava que é do recolhimento, né? E no recolhimento a gente vai para o vazio, é que o movimento verdadeiro é gerado, né? E acho que é esse movimento espontâneo, esse movimento da naturalidade, né? Então a gente, é a partir desse recolhimento que a gente, desse yin, né? Se a gente pensar em yin yang, então, a partir desse yin é que a gente vai ter essa movimentação, esse yang, né? E esse yang, inclusive, por exemplo, quando a gente está na meditação, as pessoas que não estão acostumadas com isso, falam assim, nossa, mas você está parada, você... Aí o que a gente sabe é que internamente os movimentos necessários estão acontecendo, né, para gerar saúde. Então, são os movimentos necessários mesmo, né, aqueles que são indispensáveis para que a gente volte a ter o equilíbrio, né, yin e yang saudável. Então, só para complementar aí, mas muito legal tudo que foi falado, muito legal mesmo. Aí agradeço também a Eulália, né, que trouxe uma questão tão pessoal assim, compartilhou com a gente. Muito bonito, viu, Eulália? Eu acho que é isso, né, a não existência, né, o não
a não existência. Eu acho que aí gera uma série de questões, né, muito sérias, que a gente vai se fazendo aí pela vida, né? Acho que é isso, Salles. Obrigado, viu, Regina? Bom, então, já deu o nosso horário, né, para seguir a pauta, foi das 7h15. Vamos pedir os comentários da professora Thelma sobre o texto lido hoje, né? Gente, vamos lá. Por favor. Obrigada. A aula foi o nosso encontro foi muito bom, como a Regina falou, né? De muita expressão, né? E tudo que foi dito aqui é extremamente importante. Eu tinha aqui uma consideração a fazer, mas eu vou mudar um pouco a minha pauta, porque eu queria falar um pouco sobre a obra, né? A gente falou tanto em obra, falamos de tijolo sobre tijolo, né? E o que é a obra aqui nessa visão do Cheng aqui no Tao Te Ching, né? Não só no Tao Te Ching, em toda a visão taoísta, né? A obra é o nosso a nossa própria realização espiritual, né? Que é o pano de fundo, tudo que foi falado aí por vocês, né? Então, concluir a obra é um termo muito importante do taoísmo, e fala do nosso caminho espiritual, nossa realização espiritual, que é como fosse uma obra, né? É tijolo por tijolo, é passo a passo, é constância, né? É viver a nossa vida. A gente tinha falado isso no encontro passado, sobre a questão do taoísmo, ver a nossa vida, né? O homem diante da vida, né? Diante do mundano, do sagrado, né? Então, nós temos os exemplos do homem sagrado, dos mestres, do próprio Lao Cheng cita muito, né? O mestre dele, né? São todos homens, que podemos dizer, de uma consciência iluminada, homens sagrados. Mas nós estamos aqui, né? Estamos vivendo esse dilema, e, inclusive, até durante um ano, né? Com muitos questionamentos. Então, concluir a obra, né? Nós temos os exemplos do homem sagrado, daquele homem que se realizou, daquele homem que age de acordo com a naturalidade, né? Ele faz a obra sem buscar o reconhecimento, né? Então, ele não deixa de fazer o que tem que ser feito, né? Então, ele tem um empreendimento, né? Nós devemos ter esse objetivo. Isso no nosso caminho espiritual e no nosso caminho diário, né? Que não são caminhos desassociados, né? A Regina estava falando sobre a meditação, né? Então, a meditação faz parte da nossa vida diária, as nossas práticas diárias, né? As nossas emoções, os nossos laços, né? Nós temos laços, né? Nosso desafio é romper com esses laços. Eles estão aí para serem vividos, né? Nós não devemos dizer assim, então eu não quero mais ter uma família porque eu quero ficar meditando 24 horas por dia. Ora, isso fala de um apego também, né? Apego ao caminho espiritual, né? Então, é preciso ter isso muito em mente, né? O Cheng sempre falava isso para a gente, né? Aquela pessoa que tem um apego ao caminho espiritual é um apego, né? Talvez ela nem perceba isso, né? Mas aquela pessoa que está em busca sempre de algo novo, aquilo é um apego, né? Então, nós temos que buscar, né? Dentro de nós, nossa consciência, né? Esse caminho, né? A medida certa, né? Do caminho que a gente tem que seguir. Então, esse conceito da obra ele é muito importante, ele se faz no nosso cotidiano, soma, né? Pouco a pouco, sabe? São as experiências da vida, né? Das experiências espirituais que vão somando, tá? Esse é um aspecto muito importante para a gente nesse caminho, tá? E a questão da gente não agir como um homem sagrado, né? Então, esse homem sagrado está muito perto de nós, tá? Ele é uma pessoa que chegou à frente através do caminho da meditação. Então, a meditação, ela é o fio condutor da nossa realização, tá? Passo a passo, a gente vai realizando. O Sérgio falou uma coisa muito importante, que alguém que estava aqui no texto, sobre o rio, né? Cheng cita o aspecto do rio, do leito do rio, né? E tem uma frase no Xing que fala de atravessar o grande rio, né? Então, atravessar o grande rio fala das dificuldades, né? E nós estamos aqui, né?
tentando atravessar esse grande rio, né? Seja com a canoa, como o Sérgio mencionou, né? Seja através do nado, né? Mas nós temos que encontrar uma maneira, né, da gente chegar a outra margem, né? Então, a nossa vida é um grande rio, né? Nesse sentido, a gente tem uma base, né? É o leito do rio que nos nutre, né? E que as águas vão passando, né? Em alguns momentos a gente tem maior ou menor facilidade para atravessar esse grande rio, tá? E era sobre isso que eu queria falar. Eu achei esse capítulo muito... ele traz uma mensagem que a gente vai acompanhar aí durante, né, o restante aí da nossa vida. Tá? Queria agradecer a vocês. É isso. A gente que agradece. Muito obrigado, viu, Thelma? Obrigada a vocês. Então, dando prosseguimento à nossa pauta. Aí tem o outro assunto também, a professora Thelma, relatos sobre a palestra do mestre Shen na Sociedade Taoísta do Rio de Janeiro. Tem a ver com o livro, né, da Lila também. Eu vou falar um pouquinho, né, Sérgio? A gente tinha conversado, a Lila, né? A Lila é viúva do Shen, né? E ela está agora com um lançamento, acho que alguns devem ter participado, né? Um lançamento de um livro sobre mais uma obra aí do Shen, né? Mais uma obra. E ela está lançando agora, teve até uma live, Cidade Taoísta, o Wagner participou, né? E até eu pude assistir, foi muito interessante, muito rico. Aconselho a vocês que, quem puder, né? Ela falou muito bem, e teve até um vídeo do Shen dando aula em São Paulo, então acho que vale a pena, se vocês puderem ver lá. Acho que está no site da Sociedade, no YouTube, eu acredito. Então, esse livro, eu não tive acesso ainda, mas ela nos disse que era um material de aulas, de palestras do Shen dadas no Rio, né? Sobre o Tao Te Ching e sobre alguns outros temas, acredito, que não estão no contexto desse livro. O que é importante, né, porque o Shen, ao longo dos anos que ele atuou lá na sociedade, né, eu sou formada, eu sou discípula dele, eu fui ordenada sacerdote por ele em 98, acompanhei ele antes e até o momento da passagem dele, eu estava ali presente. Ele sempre, todas as terças-feiras, ele fazia o grupo do Tao Te Ching, né? Então, ele começava com uma meditação. Na verdade, antes da meditação, ele fazia recitação dos mantras, o mantra da invocação da palavra, do corpo e da mente. Depois, ele brevemente fazia uma meditação, né? Para depois ele começar o trabalho da leitura do texto, né? Então, durante muitos anos, ao longo de muitos anos, ele nunca se desfez disso, né? Só na ausência das viagens que ele contava no exterior, ou quando ele ia para São Paulo, às vezes ele, né, eu pedia para alguns de nós lá substituíssemos ele nesse trabalho de terça, que era o grande contato que ele tinha com o público, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, né? Mas assim, algumas fotos, ele estava, então, as pessoas sentadas em volta dele, lá no templo, né? Então, esse trabalho foi constante na vida dele. Então, o Tao Te Ching tem uma importância muito grande. Primeiro, ele lançou uma versão compacta, né, que é só do texto original, né, traduzido por ele. E esse empreendimento, esse livro aqui, né, que nós estamos seguindo, é um livro póstumo, né, feito por uma das discípulas dele, quer dizer, com a partir das aulas e das transcrições. Então, esse fazer, para ele, era muito importante, né? Esse contato com as pessoas e ali digamos assim, essa doação, né? E uma coisa que eu não falei no nosso antes, que eu vou falar agora, é que a questão da palavra. A palavra e o texto é muito importante para o taoísta. Então, quando esse texto, o novo texto, né, o novo livro vem à tona, né, aparece, na verdade, ele está levando a palavra do taoísmo, a palavra do Tao para todo mundo, né? Isso é muito importante a gente não perder de vista. Então, eu acho que é sempre uma grande oportunidade, né? Poder ler, poder ter acesso ao conhecimento que ele deixou, que era um conhecimento, né, direto da tradição, da linhagem, né? Isso é uma grande oportunidade que a gente tem, né? Como fazer parte desse grupo e também a gente, né, ter um conhecimento da fonte, né? Da fonte original, da fonte primária do taoísmo. É isso, gente.
Obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Mas... É só para complementar, ele ensinou o tal textinho durante muitos anos, né? Aberto ao público. E ele também fez, durante um tempo, o X-Alfá, que também virou um livro, que chama Meditação Taoísta, que é a técnica de meditação que ele escolheu ensinar, né, para os seus alunos e discípulos. Era uma técnica aberta, isso mesmo. Então, esse livro também é resultado de palestras que, em determinado momento, também eram abertas ao público. Tá? Então, ali eram palestras já, as pessoas passavam por, digamos assim, né, por um curso, né, introdutório de meditação, e continuavam a meditar e junto com o texto, que é um texto muito importante para quem quer seguir o caminho da meditação, independente da escola que siga. Mas atrás do texto ele vai nos orientar. E é isso. Agradeço a vocês, muito feliz de fazer parte desse grupo, espero ajudar, contribuir e aprender também com vocês. Tá? Obrigada. Imagina, nós aqui agradecemos. Bom, aí a gente, nesse horário nós já chegamos já nos comentários finais, né? Então, está sendo, assim, muito, não sei se existe uma outra palavra, de auspicioso, digamos, que são ensinamentos que nós vamos levar, bom, pretendemos, né, levar isso por um longo período, né, daqui para frente, né, e cada vez nos familiarizando, né, com esses ensinamentos, primeiro cognitivamente, e também, se possível, levar a praticar isso no dia a dia, né. Então, é um ganho que, na verdade, nós vamos ter, mas também quem está assim, vai ter convivência conosco, vai perceber isso, né? Então, e aí é uma semente que estamos plantando, né? Essa semente, né, ao longo do tempo, vai dar frutos, que depois vai dar novas sementes e novos frutos, né? E aí nós vamos caminhando, né? Nós vamos estar no caminho. Nós estamos no caminho, na verdade. Nós estamos no tal, né? Aí, quando nós nos iluminarmos, já é o final do caminho. Mas o importante é esse percurso todo, essa trajetória. Então, nós não estamos entrando no período de recesso. Eu não sei se alguém mais vai querer complementar. A Regina, o Roger. Aqui do grupo. Como último encontro, então eu agradeço, né, pelos encontros do ano. E ano que vem, tomara que tenha muito mais. Legal. Eu também quero agradecer, dizer que eu estou muito feliz, né, por participar desse grupo. Acho que quando a gente faz esses estudos no coletivo, né, em grupo, a gente aprende muito mais, a gente acaba assumindo compromissos, assim, mesmo que não explicitamente, mas todo um ambiente, né, que facilita que a gente seja mais persistente no caminho que a gente escolheu mesmo. Então, muito obrigada, né, agradecimento especial à Thelma, ao Roger, ao Sérgio, né, que compõe a coordenação. A gente se encontra todas as quintas-feiras para preparar o melhor possível, né, esse encontro, e agradecer a presença de vocês também. Super obrigada, viu, gente? Muito legal mesmo. Uma coisa é a gente estudar o Tao Te Ching sozinho, outra coisa é aqui, né, possibilidade, a gente vê a riqueza de cada pessoa também. Gente, obrigada mesmo. Então, a gente volta em fevereiro, né? Primeira semana de fevereiro, é isso, né? Isso. Então. Não tem recesso só dezembro e janeiro, só primeira semana de fevereiro, primeiro sábado de fevereiro. Então, a gente se despede, então, boas festas, né? Boas festas aqui ao grupo, né? E se cuidem. E continuem estudando, praticando, meditando. Nós nos vemos aí brevemente. Isso. Continuemos no caminho, né? Isso mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Samanta, Roseli, Obrigada, Olga. tchau. Tchau, obrigado a todos. Tchau, gente. Tudo de bom. Obrigada. Tchau. 2021. Obrigada. Tchau. Se cuidem.